paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical. Eu sou seu amigo pastor Janderson Nascimento. E hoje, para a glória de Deus, aqui na classe dos jovens, chegamos na nossa lição de número 12. Antes de falar sobre essa lição, navegando nesse trimestre da CPAD em 2020, que é o quarto trimestre desse ano, eu quero desejar a você um Feliz Natal. Para a glória de Deus, estamos vencendo o ano, hein? Graças a Deus. E essa semana nós vamos comemorar essa data tão importante, o nosso Natal, exaltando a Cristo. Que você honre ao Senhor com a tua família, exalte ao Senhor em tua igreja e que Deus em Cristo possa ser a maior revelação no teu coração, tá? Hoje nós vamos trabalhar sobre um tema muito especial, analisando esse quarto trimestre, especialmente a lição de número 12, em nome do Senhor Jesus. Essa lição foi comentada pelo pastor Alexandre Coelho. Judas, quando a proximidade com Jesus não faz a diferença. Tem muita gente que se comporta como Judas hoje. Participam dos cultos, estão presentes na igreja, nas atividades, mas não têm um relacionamento com Jesus. Estão próximos de Jesus, porém a sua vida não é transformada. Que coisa legal que nós vamos aprender hoje a respeito desse alerta bíblico para o nosso crescimento diante do Senhor. Você, gente boa que está chegando por aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no nosso canal, passa a ser um dos nossos alunos, deixa aí o likezinho, o teu joinha, porque com isso você ajuda muito a gente a falar de Jesus, a alcançar mais pessoas para Cristo também. Por favor, deixa aí também o teu comentário, hashtag Glória a Deus, participe conosco nessa ministração. A gente está com uma ferramenta muito especial que é o Facilita EBD. No Facilita EBD você vai encontrar o slide para você poder utilizar e dinamizar a tua ministração. Você vai encontrar também o esboço dessa aula. Você vai encontrar também tudo aquilo que eu digo, mastigadinho para você poder utilizar na sua ministração na EBD. E a gente já está se preparando aí para o nosso primeiro trimestre da CPAD em 2021. E você pode se tornar um dos nossos assinantes. É claro também, gente boa, que a gente está comentando aqui as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes vencedores, pré-adolescentes também. Tem muita coisa boa aqui no canal. Você acha tudo isso, o link do site Facilita EBD aqui na descrição desse vídeo, como também o nosso Instagram, segue aí, tá? E você encontra também todas as nossas playlists organizadas. Já alertando a você que a gente já está preparando as aulas, já tem aula gravada aí para você, do primeiro trimestre da classe dos jovens em 2021. Tem muita coisa boa chegando e nós vamos trabalhar sobre o tema de oração. Ah, que coisa legal, hein? O tema da aula de hoje trata aí com a gente a respeito de Judas, vamos olhar isso diante da Bíblia. Temos o texto bíblico, temos também alguns objetivos e alguns pontos para poder trabalhar junto. Então vamos deixar de conversa e vamos para a aula de hoje em nome do Senhor Jesus. Jingle horse, pick up your feet, a jingle around the clock, mix and a mingle in the jingling beat. Judas, quando a proximidade com Jesus não faz a diferença. Hoje nós vamos trabalhar a respeito desse perfil, desse discípulo que foi chamado por Jesus, que aprendeu com Jesus, que caminhava com Jesus, que foi testemunho de milagres, porém não teve um relacionamento genuíno, profundo com Jesus. Sua vida não foi transformada. E nós temos aí algumas bases bíblicas para poder trabalhar junto com você hoje em sala de aula. A primeira base bíblica é o nosso texto do dia, Lucas capítulo 6, versículo 16. E a segunda é a nossa síntese, que traz uma ideia geral aí daquilo que a gente vai trabalhar hoje em sala de aula. Judas é um exemplo de uma pessoa que pode estar próxima de Jesus e ainda assim não ser comprometida com seus interesses. Pode caminhar com Jesus, porém não é comprometido com a obra de Deus. Pode participar dos cultos, porém ainda não nasceu de novo. Pode participar das atividades, porém ainda não foi transformado. E a nossa base bíblica do texto bíblico da aula de hoje está localizada no seguinte endereço: João capítulo 13, versículo 1 ao 5, versículos 21 e 22 também, e versículos 26 ao 30. Faça essa leitura em sala de aula detalhadamente com os teus alunos para você ter uma base para poder ministrar hoje.
Hoje, como estou dizendo para você, vamos analisar esse perfil de acordo com a palavra de Deus em sala de aula. O primeiro ponto da aula de hoje trata sobre o seguinte assunto aqui na Escola Bíblica Dominical. Judas, um dos 12 escolhidos. É interessante a gente observar esse perfil, porque esse perfil reflete exatamente uma grande verdade que temos encontrado em nossas igrejas, que temos encontrado, infelizmente, dentro do rebanho do Senhor. Pessoas que estão próximas de Cristo, que foram escolhidas por Jesus, porém não têm um relacionamento com Jesus. O primeiro subtópico trata sobre o seguinte assunto aqui na Escola Bíblica Dominical. Um discípulo de Jesus. Esse é o primeiro subtópico do primeiro ponto da nossa lição. À luz da palavra de Deus, todos os evangelistas fazem questão de dizer que Judas foi chamado para ser um discípulo de Jesus. Ele foi escolhido por Jesus. Quem é esse Judas, de acordo com a Bíblia? Ele é natural da cidade de Quiriote, por isso que o seu nome é Judas Iscariotes. Seria uma forma de dizer Judas de Iscariotes. Na Bíblia, especialmente no Novo Testamento, na cultura do Novo Testamento, nós não encontramos muito essa questão de nome e sobrenome. Quando se havia uma referência, por exemplo, de um nome composto como esse, Judas Iscariotes, sempre o segundo nome seria a referência do lugar de onde essa pessoa veio. Por exemplo, Jesus de Nazaré. E a gente olha para a Bíblia e percebe que Jesus é o Messias e que ele habitou em Nazaré. Quando você percebe, à luz da palavra de Deus, você percebe que Judas é natural das terras de Quiriote, uma das terras onde existiam pessoas cultas, pessoas letradas, pessoas que tinham um entendimento diferenciado. Ele, por exemplo, é chamado exatamente para ser um discípulo de Jesus. De acordo com Lucas capítulo 6, versículo 12, 13, você percebe à luz da palavra de Deus que ele é chamado para uma missão. E aqui nós percebemos também a graça e misericórdia do Senhor. Deus concede a oportunidade de salvação para todos. Todos nós somos chamados para a salvação. E aqui percebemos exatamente que não se encaixa aquela teologia que diz que nós somos chamados para a salvação através da predestinação, e essa predestinação retira a nossa escolha. Observe, nós acreditamos na predestinação da seguinte maneira, como os arminianos trabalham. Nós somos arminianos. A oportunidade de salvação é dada a todos. E todos os homens foram predestinados para a salvação antes da criação do mundo. Nós recebemos essa oportunidade. Judas também foi chamado por Jesus. Foi alcançado por essa salvação. Só que tem um detalhe, ele foi chamado para ser discípulo, como eu e você. Todos nós somos chamados também para ser discípulo. Mas partiu do seu coração a escolha de trair Jesus. Partiu do seu coração a escolha de abandonar a fé. Partiu do seu coração a escolha de não ter um relacionamento genuíno com Jesus. Isso aqui revela exatamente que a graça é resistida, que a graça ela pode ser resistida, que o homem pode negar a Jesus como o próprio Judas fez. E quando você olha para a Bíblia, você percebe que Judas então nega a Cristo. Agora vamos observar alguns detalhes. Jesus escolheu Judas após uma noite de oração. Jesus orou para escolher os discípulos. E Judas também estava presente na oração de Jesus. Jesus orou por Judas. E é interessante que ele foi escolhido por Cristo. Judas teve a oportunidade de caminhar com Jesus, de ouvir a mensagem do Salvador, de ouvir o sermão da montanha, o sermão da planície, ser testemunha dos milagres, porém o seu coração estava distante de Deus. E esse é o detalhe. Tem muitas pessoas que são chamadas para ser discípulos por Jesus, porém o seu coração ainda não é um coração que deseja ter um relacionamento com Jesus. Ele resiste à graça, ele rejeita a graça. A graça é um favor imerecido de Deus, nós não merecemos,
Mas o homem, em sua condição de pecado, rejeita essa graça e decide escolher o seu próprio caminho. É aqui que entra a nossa defesa da teoria que defendemos teologicamente falando do livre-arbítrio. Todo ser humano tem essa oportunidade. É claro que não temos o poder da salvação nas nossas mãos, mas nós temos a permissão em Jesus. Ele permite isso, que você escolha seguir a Ele. Ele pode te chamar, mas a decisão de seguir a Ele é sua com o seu coração. Vamos avançar, gente boa, para o nosso segundo subtópico da aula de hoje, que trata sobre o seguinte assunto aqui na classe dos jovens. Um homem que lidava com o dinheiro. De acordo com João capítulo 12, versículo 6, Judas recebeu um cargo no colégio apostólico. Ele era um discípulo de Jesus que foi confiado a ele a tesouraria. Ele se tornou tesoureiro do colégio apostólico. Ele recebeu uma oportunidade de Jesus na caminhada como igreja. Ele foi chamado para ser discípulo e também foi separado para receber um cargo de confiança. Existem pessoas que são chamadas para ser discípulos e que também possuem cargos de confiança. Porém, o seu coração não foi transformado. E essa é uma grande realidade. E é interessante que em todo tempo Jesus acreditava em Judas. Jesus acreditava na conversão de Judas. Jesus acreditava que Judas poderia se arrepender. Ele faz assim todos os dias. Ele acredita em nós. Ele acredita em você. Acredita em mim. E acredita a tal ponto de nos dar a oportunidade de arrependimento. Ele confia em Judas, chama Judas para ser discípulo, confia um cargo de confiança em suas mãos, porém Judas ainda não é transformado. Tem muita gente que age dessa maneira, sabia? E é uma realidade que precisamos descrever em sala de aula. Existem pessoas que têm cargos de confiança, porém não são transformados. Existem pessoas que são chamadas para ser discípulos, porém ainda não foram lavados e remidos, experimentaram a essência de Cristo. Como nós precisamos estar unidos em Jesus. Não basta apenas caminhar com Jesus, participar dos cultos, ter um cargo importante na igreja, se o teu coração não for um coração voltado para a cruz de Cristo. É esse detalhe que você precisa apresentar em sala de aula. Como é importante ter um coração convertido em Jesus. O cargo não importa, mas ter um relacionamento com ele sim. O terceiro subtópico aqui do ponto número 1 da nossa lição trata sobre o seguinte assunto aqui na Escola Bíblica Dominical. Um ladrão. De acordo com João capítulo 12, versículo 4 ao 6, Judas recebeu de Jesus a oportunidade de ser discípulo. Também recebeu de Jesus a oportunidade de ser tesoureiro. E qual foi o comportamento desse homem? Um comportamento leviano. Ele desonrou o Senhor. Ele não agiu de forma honesta. Ele roubava da bolsa do dinheiro. Pegava para si aquilo que não era seu. Pegava para si aquilo que era para ser administrado na obra de Deus. Ele era um homem que tinha oportunidades, que recebeu a oportunidade de Cristo pelo próprio Jesus, caminhava com Jesus, mas roubava do próprio Jesus. Que homem terrível, hein? Infelizmente, existem pessoas assim. Pessoas que têm oportunidades preciosas, tanto na igreja como também na vida profissional. Porém, não são convertidos. Em uma pequena oportunidade que surge de forma leviana, ele rouba, ele trapaceia, ele passa a perna em alguém, ele retira aquilo que não é seu. Cuidado para você não tomar as atitudes de Judas em teu caminhar. Como cristão, você precisa entender que você é discípulo, gente boa, chamado por Cristo para dar testemunho para Cristo e ser honesto em tudo. Judas era um ladrão. Ele roubava do mesmo Senhor da glória que estava lhe dando a oportunidade da salvação. E aí você pode se perguntar, mas Jesus não é onisciente? Não sabia de tudo? Sabia que Judas iria o trair? Sim, mas nós percebemos que aqui é o entendimento da salvação em graça. Jesus, conhecendo tudo, do início ao fim, estava do início ao fim dando a oportunidade do arrependimento. Ele sempre consegue isso.
E a oportunidade do arrependimento precisa acontecer não de fora para dentro, mas de dentro para fora. Ele estava dando oportunidades para Judas em todo o tempo, para que Judas se convertesse e voltasse para a cruz. Vamos caminhar, gente boa, avançando. Espero estar contribuindo com você para o nosso segundo ponto da aula de hoje. Trata sobre o seguinte assunto aqui na Escola Bíblica Dominical: Judas, o traidor. Infelizmente, Judas se tornou um grande traidor. O primeiro subtópico trata sobre o seguinte assunto aqui na EBD: o pecado da proximidade. Esse é o primeiro subtópico do ponto número 2. Nós percebemos à luz da Bíblia, está escrito na palavra de Deus que Judas estava próximo de Jesus. Porém, próximo de Jesus, Satanás entrou no seu coração. E a gente precisa estar alerta a esse detalhe. Precisamos observar que Judas, caminhando com Jesus, deu lugar para o inimigo. Judas, vendo os milagres, deu lugar para o inimigo habitar no seu coração. Judas, ouvindo o sermão de Jesus, deu lugar para o inimigo trabalhar na sua alma. Ele deu lugar para o pecado. E aqui tem um alerta para a gente. Pode ouvir o sermão do pastor, pode participar das atividades da igreja, mas é importante estar ligado em Jesus, firme com o Senhor, senão o inimigo acha guarida no seu coração. Ele entra no coração daquele que está desviado. Pode participar das atividades, se vestir como obreiro, se vestir e se comportar, falar até mesmo como profeta, como pastor, mas se o coração estiver longe de Jesus, o inimigo vem e acha morada. Como nós precisamos observar isso? Aqui também existe uma doutrina que defendemos a respeito da santificação. É por isso que John Wesley faz questão de dizer que todos os dias nós precisamos nos converter novamente. Uma santificação pessoal para o nosso crescimento em Jesus. Judas estava dando lugar para o inimigo, roubando de Cristo, desonrando o Senhor, e antes de participar da ceia, ele já estava desviado. E o segundo subtópico trata sobre o seguinte assunto: uma profecia que foi cumprida. Quando você analisa o Antigo Testamento, você percebe que Judas, então, se torna alvo de um cumprimento, de uma profecia ruim, não boa, mas uma profecia que revela o seu caráter. Assim mesmo como aconteceu com os dias de Davi. Alguém que estava próximo a Davi o traiu. E agora, Judas está próximo de Jesus e o trai. Salmo 41, versículo 9, você encontra exatamente a respeito dessa profecia. Como é importante a gente observar isso aqui. Como é importante a gente analisar a palavra de Deus e perceber que caminhar com Jesus sem relacionamento não é nada. Precisamos estar em Cristo, firmados em Jesus, com relacionamento genuíno. Avançando, gente boa, vamos para o nosso terceiro subtópico aqui do ponto número 2, que trata sobre o seguinte assunto aqui na Escola Bíblica Dominical. O traidor precisava retirar a própria vida? Nós precisamos destacar algo interessante aqui. De acordo com a Bíblia, nós percebemos que Jesus estava dando chances para Judas. E até o último momento, nós acreditamos que houve oportunidade de salvação e arrependimento para Judas. Isso quer dizer que existem algumas linhas de pensamento, como a do próprio Alexandre Coelho aqui, que demonstra exatamente que até o último momento, se Judas se arrependesse depois da traição, Jesus o amaria e o perdoaria. E isso quer dizer que a oportunidade de salvação é dada a todos, até mesmo no último momento. Judas, infelizmente, escolhe outro caminho. Escolhe o caminho da sua conduta pessoal e, infelizmente, ele erra e retira a própria vida por desgosto pessoal. Duas coisas a gente pode perceber aqui. Há a narrativa bíblica que ele compra um terreno, e a narrativa bíblica faz questão de dizer que ele se enforca. Você percebe tanto nos evangelhos que ele compra um terreno e em um galho ele se enforca. E em Atos nós percebemos que ele cai de um penhasco. Existem alguns historiadores que fazem questão de dizer que esse terreno se localizava em uma espécie de penhasco. E ao pular do galho para retirar a sua vida, o galho não sustenta, ele cai no penhasco e morre. Judas escolhe um caminho terrível para si. Mas vamos agora para o terceiro ponto da aula de hoje, que trata sobre o seguinte assunto aqui na classe dos jovens: como Jesus tratou Judas.
Aqui nós percebemos exatamente essa teoria da oportunidade da salvação até o fim. O primeiro subtópico trata sobre o seguinte assunto: Jesus amou Judas até o fim. João capítulo 13, versículo 1. Jesus concedeu todas as oportunidades de salvação a Judas. Afinal de contas, ele o amou até o fim e ele nos ama até o fim. Mesmo rejeitando, mesmo escolhendo outro caminho, ele sempre está trabalhando em nós, nos convencendo, nos mostrando o caminho através do Espírito Santo. E é preciso lembrar, de acordo com a Bíblia, que todos os outros discípulos deixaram Jesus, inclusive Pedro negou Jesus 3 vezes. E quando você lê o capítulo 21, Jesus se aproxima de Pedro, restaura Pedro. Ele poderia restaurar também Judas até o fim. Observe que a restauração da graça é perfeita. Precisamos então decidir seguir a Jesus. O segundo subtópico trata sobre o seguinte assunto aqui na EBD. Jesus deu a ceia para ele. De acordo com a cultura bíblica, aquele que estivesse participando da ceia e comesse um bocado molhado do prato de alguém, demonstraria aqui duas coisas: uma falta de respeito, de acordo com algumas linhas, ou até mesmo uma forma e um gesto de carinho. Como é importante a gente observar isso aqui, que até no momento da ceia, Cristo estava trabalhando em Judas para demonstrar a salvação para ele e a restauração. Cristo está trabalhando nos corações. E aqui tem outro detalhe: tem gente que participa da ceia, participa dos cultos, participa das atividades, porém não tem esse relacionamento. Seu coração não transforma. Como é importante a gente observar essa transformação e essa conversão a Cristo. E para finalizar a aula de hoje, o terceiro e último subtópico trata sobre o seguinte assunto: Jesus lavou os pés dele. João capítulo 13, versículo 12, está escrito que Judas também participou daquela cerimônia de lavar os pés, que o próprio Cristo lavou os pés de Judas. Você percebe que Judas tem a oportunidade. Em todo tempo, Cristo quer restaurá-lo. Em todo tempo, Cristo quer ajudá-lo a conduzir. Mas existem pessoas que se comportam como Judas. Têm todas as oportunidades e jogam as oportunidades fora. A partir do momento em que você recebe as oportunidades de Jesus, aceite-as. Deixe a transformação do Evangelho trabalhar em você, de dentro para fora. Aceite a Cristo em teu coração e permita que o Senhor envolva a tua alma nessa transformação. Não siga o mau exemplo de Judas. Inclusive, falando sobre Judas, eu tenho uma série aqui, Discípulos de Jesus, que está disponível no canal. Assista e eu espero que Deus em Cristo possa abençoar você. Gente, um beijo no teu coração. Feliz Natal. Te aguardo por aqui na nossa próxima aula, lição de número 13. Aula que nós vamos tratar sobre o seguinte assunto aqui na Escola Bíblica: Barnabé, quando a graça faz a diferença. Que Deus em Cristo abençoe vocês e até a próxima aula, se o nosso Deus quiser. Um beijo no teu coração e a gente já está comentando aí as lições do primeiro trimestre da CPAD em 2021. Que Deus te abençoe e até a próxima aula, em nome do Senhor.